Estamos em Viseu, na Escola Secundária Emílio Navarro. Democracia, para que te quero? Esta é a pergunta para a qual procuramos resposta com os alunos do ensino secundário. Temos hoje alunos, como é habitual, do 12º e também do 10º ano. Trazemos como desafio a estes alunos de Viseu outro tema dentro da democracia. Vamos procurar descodificar isto. Ideia nascida para alguns e que hoje é para todos. Conselheiro científico nesta emissão, João Sequeira, que é politólogo. Bem-vindo. Boa tarde a todos e muito obrigado por receberem esta edição e este episódio do Democracia para que te quero. Este episódio que temos hoje pela frente vai desafiar os alunos a pensarem connosco sobre a ideia da democracia como sendo um ideal, se quisermos, universal. E eu gostava, antes de tudo, de dar aqui uma breve introdução e dizer que, como os alunos também vão explicar, a ideia da democracia não nasceu para todos. Isso é a primeira parte que todos devemos referir e relembrar. Mas, em segundo lugar, nós não devemos também, pelo menos em minha opinião, e aqui vou dar-vos a minha opinião sobre o assunto, um pouco sobre isto e cientificamente também corroborada, a democracia hoje em dia pode já não estar a ser para todos. Essa também é a questão que se calhar poderá eventualmente ser importante neste programa nós começarmos a discutir. O ideal da democracia que nasce na Grécia Antiga, nasce como para uma minoria, okay, da população. Isto é importante nós referirmos. Em segundo lugar, quando a democracia evolui um pouco através da República Romana e alguns elementos proto-democráticos, como fosse o Senado, por exemplo, e outros, estes simplesmente serviram de inspiração para pensadores mais tarde pensarem sobre a democracia como nós a temos hoje. Se nós avançarmos um pouco mais à frente na história, lá está, a democracia é sempre uma exceção, elementos democráticos existem em algumas sociedades europeias e não só, mas a democracia instala-se mais no pensamento e depois na prática a partir mais ou menos um bocadinho do século XVIII, nós diríamos. E a partir daí foi fazendo o seu caminho. Contudo, essa é a pergunta mais importante, é que hoje eu diria que a democracia não está como já esteve. Em que sentido? Em 1991, e alguns estarão recordados desta data, 1991 é a data do final da Guerra Fria, pelo menos tida como aceite, genericamente. E desta maneira, em 1991, a Guerra Fria acreditou-se no final da mesma, que a democracia teria vencido todos os seus oponentes. Contudo, esta ideia tem sido desafiada e deixo-vos com alguns números interessantes sobre a mesma. Estamos no 19º ano consecutivo em que há mais regimes a virarem algo que não é tão democrático, parcialmente democrático ou completamente não democrático. Ou seja, isto está a acontecer desde 2006 a esta parte. De 1991 a 2006, o que se acreditava é, não, porque já não há mais nenhum regime que conseguirá garantir a democracia para os seus cidadãos. E eu gostaria de dizer-vos também, para acabar esta minha pequena introdução, que a democracia é feita de democratas. E o que nós estamos aqui a ver, isto parece uma frase muito feita, mas o que nós estaremos aqui a assistir hoje é recordar a sua história para também perceber em que caminho é que queremos seguir a seguir. Ora, temos aqui um painel de 4 alunos. Vou começar pela Carolina Silva, do 12º E. Já temos aqui algumas matérias para reflexão. A Carolina Silva propõe-nos explicar ou falar sobre a democracia representativa e talvez este caminho até à democracia liberal. Carolina. Olá, boa tarde a todos. Primeiramente gostava de agradecer o convite por estar aqui na vossa presença e por serem deslocado à Escola Secundária Emílio Navarro, aqui em Viseu, que penso que isto não é só bom para a escola, mas também é enriquecedor para todos os alunos e para todas as pessoas que irão ouvir este podcast. Pegando na pergunta, primeiramente eu queria começar por descodificar um pouco a etimologia da democracia, porque nós falamos em democracia, mas o que é a democracia? Primeiramente é necessário sabermos que o termo democracia deriva do grego clássico e é composto por 2 radicais, o demos, que significa povo, e o krato, que é governo. Isto constitui então um governo do povo e remonta para um sistema de governo no qual o poder de Estado é investido no povo e pelo povo. Atualmente a democracia é muito tomada como um bem garantido, como um conceito uniforme e é muitas vezes um sinónimo de eleições e de liberdade, mas não é bem assim.
A democracia liberal baseia-se, claro que nas votações livres, é o ponto de partida de toda e qualquer democracia, mas muitas das vezes em todas as democracias, em democracias eleitorais, não existem aquilo que nós chamamos das nossas liberdades de expressão. E muitas das vezes, apesar de existirem as tais eleições e de nós podemos eleger quem queremos para governar e para nos representar, vimos muitas das nossas liberdades suprimidas e isso existe atualmente e apesar de vivermos num mundo democrático, onde a democracia está generalizada, atualmente existem muitas conjunturas, diversos países, que regrediram um pouco numa democracia liberal para uma democracia eleitoral, nomeadamente a Polónia, a Hungria, conjunturas que nós todos estamos... é tudo muito recente, temos acompanhado. Sim. Estamos Sim. Aqui neste dia 3 de junho e há dias houve as eleições na Polónia. Exatamente, relativamente recente, sim. E na Polónia eu penso que poderá existir ali alguma ingovernabilidade, digamos assim, porque temos um presidente que foi eleito que é ultraconservador, euroceticista, que se encontra mais... Vamos ter que esperar também para perceber qual é o desenvolvimento aí, nós já voltaremos a conversar. Maria Sampaio, temos que voltar lá atrás um pouquinho, porque foi por aí que tu quiseste começar, tu Carolina, que era... pela origem, pela pureza do que era a democracia, pelo conceito em si. Todos nós sabemos como nasceu a democracia e que, vista pelos olhos que nós temos hoje, não era uma democracia, era algo diferente, mas temos que tentar situar-nos à época. Maria, tu querias falar um bocadinho da Grécia, não é? Sim, posso falar. Boa tarde. É o que eu tenho aqui, que tu preparaste, a Grécia, instituições... da democracia. Diz então, Maria, o que é que tu nos preparaste então para esta emissão? Como se calhar a maioria das pessoas não sabe, mas a Grécia, nomeadamente Atenas, é considerada o berço da democracia, porque inicialmente foi na Grécia, na cidade de Atenas, no ano 5º a.C., que se iniciou o processo de democracia. Uma democracia diferente da que estamos habituados atualmente, porque era uma democracia direta e não uma democracia representativa, como a maioria das democracias atuais. Esta democracia direta baseava-se, portanto, eram os próprios cidadãos, o próprio povo, que participava diretamente na votação de leis e de medidas que iriam ser aplicadas para a cidade. No entanto, é preciso frisar que esta democracia direta não era abrangente, não era tão... Daí uma ideia nascida para alguns e que hoje, pelo menos em conceito, é para todos. Eu estou aqui a olhar para o João porque ele disse, se calhar, esta realidade alterou-se nos últimos anos à escala planetária. Mas estavas a concluir sobre isso, de que não era igual para todos, não é? Portanto, de alguns, mas hoje é para todos. Mas tu dizias que na altura... Eram apenas os cidadãos e os cidadãos eram apenas considerados os cidadãos atenienses, que eram filhos de pai e mãe ateniense, que tinham nascido em Atenas, homens livres e maiores de idade, e por isso excluíam-se as mulheres, os escravos e os estrangeiros. Por isso se pode dizer que a democracia em Atenas, apesar de ter sido um pilar fundamental para o desenvolvimento da democracia atualmente, não era abrangente, pois excluía uma maioria, se calhar, da população que estava proibida de participar nas decisões políticas da cidade. Miguel Casanova, aluno 10º D, a democracia direta na Grécia Antiga, é isso sobre isso que nos queres refletir. Então explica-nos lá, o que é que tu descobriste, o que é que tu investigaste, até onde é que tu chegaste? Eu posso também referir um pouco do que havia sido dito da etimologia, da palavra democracia e o que esse demo do povo, o que é que constituía. Portanto, a sociedade grega, na altura, era constituída por diversas camadas. Dentro dos cidadãos existiam duas camadas, que eram os eupátridas,
que eram a camada da população com mais posses, os proprietários até de maiores terras, e depois havia o demo, que eram outros homens livres, mas com menos posses, menos propriedades. Pronto, isso constituíam os cidadãos, aqueles que tinham poder político, aqueles que podiam agir, podiam ir à eclésia, por exemplo. A outra parte da essa população. democracia direta, hoje há quem discute-se muito isso, há quem discuta pelo menos, que se calhar deveríamos aproveitar as redes sociais também para fazer se calhar uma democracia direta, quase. Há países em que é referendária. Mas isso até é aplicado de uma maneira. Existem mecanismos de democracia direta ainda hoje. Podemos referir os referendos, iniciativa popular, que é isso que eu estou a dizer. Portanto, a iniciativa popular no que é que consiste? Consiste em petições do povo para, por exemplo, mudar alguma lei e dentro dessa iniciativa... Ou para propor um debate, que é muitas das vezes na Assembleia da República. Sim. Existe referentes de iniciativa popular e também existe outro tipo, que em Portugal penso que nunca existiu, que foram referendos revogatórios, que, por exemplo, existiam, por exemplo, na Venezuela, em 2004, se não me engano. Pronto, existem estes 3 tipos de mecanismos de democracia direta, ainda nos dias de hoje, em muitos países. Existe democracia direta mais direta, por exemplo, na Suíça, em alguns cantões, existe mesmo. Sim. Quase parecido como existia na Grécia. Sim, todos nós estamos lembrados que ainda há bem pouco tempo aconteceu na Suíça, foi a votação em referendo, saber se deveria ou não existir um salário mínimo na Suíça. Sim, e a Suíça é sem dúvida o país que mais aplica esse tipo de referendos. Por exemplo, entre os anos 1990 e os anos 1993, 53% de todos os referendos a nível internacional foram feitos na Suíça. Isso quer dizer alguma coisa? Sim, exatamente. É outro sistema. E na democracia representativa não é assim? É como nós temos, não é? A eleição de quem nos representa na Assembleia. Por exemplo, em Portugal, eu penso que os mecanismos de democracia direta são um pouco apagados. Por exemplo, penso que já não existe um referendo desde, se não me engano, desde o início deste século, em Portugal. Tivemos, o último que tivemos... 2007, não foi? Sim. 2007, sim. Foi a segunda vez a liberalização do aborto, da interrupção voluntária da gravidez. Sim, exato, sim. Foi o último. E esses mecanismos de democracia direta não são muito aplicados em Portugal. Sim. E esse tinha acontecido também nos anos 90, um primeiro. Nenhum deles foi vinculativo, porque não teve mais de 50%, embora depois seguisse a vontade expressa de 50% de participação dos eleitores que estavam inscritos. O Guilherme Santos é aluno do 10º D, fala-nos de democracia eleitoral, que também já aqui foi abordado quer pela Carolina, quer pela Maria, e fala-nos e a democracia liberal. Explica-nos lá, Guilherme Santos. Olá, boa tarde. Eu escolhi estes 2 temas porque eu acho que dá para relacionar bastante a democracia eleitoral com a democracia liberal, já que a democracia eleitoral, nesse caso, a democracia liberal é, acho que uma forma um pouco mais melhorada da democracia eleitoral, já que a democracia eleitoral era um regime político em que os governantes eram escolhidos por meio de eleições livres, competitivas e periódicas, nos quais a população tem o direito de votar e ser votado, o que acontece também na democracia liberal. Nós temos as principais características da democracia eleitoral, que é as eleições regulares e competitivas, sufrágio universal, ou seja, todos os cidadãos adultos têm direito ao voto, e também o pluralismo político, ou seja, todos os partidos devem ter a possibilidade de disputar as eleições. A linha que separa a democracia eleitoral da democracia liberal é a liberdade mínima de expressão e associação, ou seja, os valores humanísticos, os direitos humanos é o que separa a democracia eleitoral da democracia liberal, já que a democracia liberal vai além da democracia eleitoral, pois combina eleições livres e justas com proteção dos direitos civis, liberdades individuais e o Estado de Direito. Logo, é uma democracia um pouco mais completa em relação à democracia eleitoral. Enquanto a democracia eleitoral é uma democracia mínima, já que praticamente cinge-se ao voto. É baseado quase exclusivamente nas eleições, sem se preocupar com o que a democracia liberal
tem de, podemos dizer, mais precioso que é o direito humano, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. E eu até tinha uma tabela, só que não sou capaz de mostrar porque não consegui fotocopiar, que mostrava a comparação entre as duas democracias. Lá mostra que nós temos quase todos os aspectos bastante semelhantes, nesse caso em questões de eleições, mas quando vamos falar do lado mais humanístico, em questões de direitos e de acesso à imprensa, à mídia, a democracia eleitoral não permite esse acesso mais livre, é algo mais parcial e limitado, podemos dizer. Mas é a base de tudo, portanto terá que haver eleições livres e depois, portanto, na tua opinião, que deixas aqui espelhado, e também não será difícil de concordar contigo, não é? Que a questão dos direitos humanos, o que se diz habitualmente direitos, liberdades e garantias, é algo importante para todos nós no nosso estágio de democracia. Quando abria esta emissão, a Carolina queria puxar isto já para a atualidade e para aquilo que nós estamos a viver hoje na Europa, e também podemos pegar naquilo que estamos a viver em Portugal. Carolina, achas que esta ideia de que falava o nosso conselheiro científico João Sequeira, de que nasceu para alguns e que hoje é para todos e que atinge o seu auge, achas que hoje está em declínio? Tu disseste aí que temos liberdades no início ameaçadas. Gostava que explorasses um bocado disso ou que me explicasses para eu entender. Então, primeiramente eu acredito que sim, acredito que a democracia não é um bem assegurado, nós temos de lutar pela democracia e também temos de fazer ouvir a nossa voz, porque a democracia é feita para o povo, mas também tem de ser feita pelo povo, por isso nós também, todos, e principalmente nós jovens, temos de ter esta noção, quando fizerem 18 anos, temos de votar, temos de fazer com que a nossa voz política seja ouvida, porque só assim é que nós conseguimos fazer com que o mundo mude, e conseguimos mudar muitas coisas, porque atualmente nós não temos nada assegurado. Tu que idade tens, por favor? Eu tenho 19. Então já votaste. Já votei. Pronto, muito bem. E é um sentido de ver responsabilidade cumprido, também. sim, de responsabilidade também. E eu acho que é muito importante, principalmente num Portugal onde temos uma rápida ascensão da extrema-direita, e não só no Portugal, no mundo completo, que temos uma grave ascensão da extrema-direita, principalmente, como também já falei no caso da Polónia. Temos um regime ultraconservador que venceu agora as presidenciais. E tu achas que temos os nossos direitos ameaçados? Começamos a ter? Atingimos o auge e estamos hoje em declínio ou ainda há tempo? Eu quero acreditar que ainda há tempo, porque eu sou muito positiva e eu quero acreditar na humanidade e acredito que hajam formas de todos juntos como povo conseguimos reverter isto. Muito bem. Porque não nos podemos deixar sentir ameaçados por estes regimes extremistas, por regimes autoritários, temos de nos fazer ouvir, e eu acho que isto também corre muito no sangue de todos os portugueses. Tu sempre participaste na vida coletiva, por exemplo, na escola. Algo que acontece e que muitas das vezes não é valorizado, depois quando a gente está lá à frente e olha para trás acha que se calhar devia ter valorizado. Por exemplo, as eleições para a Associação de Estudantes, sempre participaste, fizeste parte? Sim, sempre participei em tudo, eu tento manter-me ativa, principalmente também na vida política, porque também é um ramo que eu gosto muito e que futuramente poderei querer seguir uma via por um lado político, digamos assim, e eu acho que isso é importante para todos os jovens e não se deixarem influenciar muitas das vezes por tudo o que vem nas redes sociais, terem o espírito crítico, saberem ver o que é verdade, o que é mentira, terem o vosso próprio filtro interno de todas as informações, porque é um facto que na atualidade nós somos bombardeados com milhares e milhares de informações e que nós podemos ler e pensamos que tudo é verdade, mas não é verdade, nós temos de ir pesquisar. O facto de tanta gente já falar isso, e não são só os adultos, são adolescentes e jovens eleitores que em todas as escolas falam disso, julgo que isso já será um despertar de consciência em relação àquilo que as redes sociais trazem. Maria Sampaio, achas que a nossa democracia está, a democracia como nós a conhecemos, não será só a portuguesa, que está em regressão ou ainda está sólida?
Eu considero que, se calhar, haja países onde a democracia continue bastante sólida e os princípios básicos da democracia continuem bem assentes e levados a sério, só que se calhar também existem em alguns países, como foi referido aqui, na Polónia e na Hungria, que a democracia está a enverdar por E caminho... nós? Portugal, considero que continua num bom caminho para manter a democracia, no entanto, continuam a evoluir e a aparecer na cena política e até social ideologias que se calhar vão contra uma democracia que respeite os direitos humanos e que vá mesmo seguir os princípios da base da democracia. Os tais direitos da democracia liberal de que falava o Guilherme Santos. Guilherme, tu vês as redes sociais, como falava há bocadinho a tua colega Carolina, do 12º ano, que possam estar a ameaçar os fundamentos da democracia? Sim, porque se nós analisarmos estas últimas eleições, os nossos partidos políticos em Portugal utilizaram bastante as redes sociais para poder conseguir algum tipo de voto. Por exemplo, temos o partido do Chega, que conseguiu a maioria dos votos jovens à custa da utilização das redes sociais, principalmente o TikTok, onde ele lá divulga as suas ideias, porque nós, querendo ou não, a população mais jovem tem acesso à internet, mas se calhar não a usa da forma correta, se calhar não acompanhamos a democracia, não acompanhamos a política e estamos, se calhar, a usar a internet e as redes sociais da forma, se calhar, um pouco menos correta. E a partir do TikTok, o Chega conseguiu ligar bastante a população jovem com a política e meio que pôde conseguir... Quando tu vês algo na internet, tu vais tentar verificar, viva, para o Casanova. Desculpa, tu consegues fazer a verificação ou tentas fazer uma verificação se aquilo corresponde, se não corresponde? Sim, praticamente quando eu vejo que é algo um pouco mais extravagante, eu vou logo pesquisar em outros tipos de redes sociais, em sites mais oficiais, a ver se é algo mesmo verídico, para poder um pouco mais pesquisar sobre e ver se é seguro acreditar, por conta que neste momento agora, Portugal, nós passamos por uma grande... Nós passamos de... O Chega chegou ao segundo lugar na representação de deputados. Exatamente. E nós sempre, eu acho que isto foi um sinal, mostrou um pouco revolta nos cidadãos portugueses, por conta que eles, acho que votaram um pouco no Chega, como mostrando que já estão um pouco chateados com a situação de Portugal e que também por conta que eu acho que daqui a alguns anos o Chega tem muita possibilidade em poder ganhar mesmo as eleições, por conta que os votos que ele conquistou são todos jovens, e mesmo aqueles que não podem votar. Por exemplo, eu tenho 16 anos e não posso votar ainda porque ainda não cheguei aos 18, mas gente que, já vejo muita gente da minha idade que defende o partido do Chega, e quando poder votar, se calhar vai ter a mesma ideia, e o Chega vai ainda ascender muito em Portugal. Miguel Casanova, este caminho foi sendo percorrido. Sim. O Guilherme falava aqui há pouco que as redes sociais, porque desta vez foram usadas muito, as redes sociais já são usadas há muitos anos, que são usadas em campanhas eleitorais. O que é que tu achas que aconteceu de diferente, não nestas últimas eleições, porque isto é um processo que vem mais de trás, o que é que tu achas que tem vindo a acontecer de diferente que leva a que as pessoas achem que o que está lá que é tudo verdade e que não vão verificar? Tu vais, por exemplo? Eu penso que isso deve-se muito à cultura de o não esforço, ou seja, não esforçar para a procura da verdade. Ou seja, muitas pessoas veem uma informação, quer seja verdade ou seja mentira, e não confirmar. Porquê? Porque dá trabalho, porque custa tempo, e as pessoas às vezes não têm essa disponibilidade para fazer. E algo que tem que se diferenciar muito é que
muita informação não é igual a muito conhecimento. Isso é uma tendência que se vê claramente nas redes sociais. Há muita informação, muitos vídeos, muitos posts, muitas publicações, e muitas delas não são verdade e muitas delas não têm relevância nenhuma. Isso vê-se claramente. E como é que nós podemos sensibilizar, então, que estamos a falar aqui de pessoas da vossa faixa etária, o que é que nós podemos fazer para alterar este quadro? Como é que vocês acham que isto pode ser mudado? O que é preciso nas bases? É a escola que tem aí um papel? Eu penso que a escola pode ter um papel importante. Pode. Sim. Pode, sim. Em aula, principalmente, diria, não só no ensino secundário, mas também já desde o ensino básico, alertar para os perigos da falsa informação e de tudo, desde o primeiro ano, desde que agora nós vivemos numa sociedade maioritariamente digital, uma sociedade tecnológica, e é importante estarmos um passo à frente e já prevermos o nosso futuro, adiantando os nossos problemas e tratando disso logo na educação. Desde o ensino básico e desde o primeiro ciclo. Uhum. O contacto com as redes sociais, há quem diga que deve ser feito mais tarde, que se calhar está a começar muito cedo. Eu não o uso, eu estou a sensibilizar para os perigos que podem existir. Uhum. Sim. Tu, pessoalmente, o que é que te atrai mais? É o mais escandaloso ou o que tu achas que é mais correto? O que está nas redes sociais, o que é que tu vês mais? Eu não costumo usar muito. Não tens redes? Não, eu tenho, mas não uso muito, só de vez em quando. Esse sorriso quer dizer que... Não, mas eu não uso muito. Sim, mas sim, eu penso que as redes sociais, o que é que se torna mais viral? Torna-se mais viral aquilo que é mais escandaloso, exatamente. Por exemplo, nós percebemos... que o Chega tem um papel, é um partido, e o seu líder também é um dos partidos com mais sensibilização nas redes sociais, onde tem mais seguidores, tem mais número de visualizações. Isso deve-se aqui. O que eles expõem como algo extremamente escandaloso para o povo português, e isso gera mais visualização, mais engajamento, não sei se assim se pode dizer. Claro. Sim. Ok. Maria Sampaio, as redes sociais, como vamos lidar com ela? Qual é o papel aqui, se é que achas que é um papel que a escola deva desempenhar em tudo isto? Como o Miguel tinha dito, nós atualmente vivemos numa sociedade que é extremamente tecnológica e se calhar devia-se considerar que isso não seja um fator negativo, mas sim positivo, porque atualmente a maioria dos jovens vê notícias pela internet, não dirigindo-se para comprar um jornal. O que é importante, lá está, é os jovens e se calhar alguns adultos também não terem as notícias que leem como totalmente verdadeiras e procurarem informar-se mais acerca do que é dito, e considero que a escola desde cedo tenha um papel importante, porque a escola é o principal elevador social dos jovens. É através da escola que nós adquirimos o conhecimento e também aprendemos a interpretar as notícias e a descobrir se realmente são verdadeiras. Então as escolas têm que ter um papel de destaque na formação dos jovens para que se combata as notícias falsas. Nós estamos a gravar este programa na Escola Secundária Emílio Navarro, em Viseu, e estamos na biblioteca, por acaso, vocês têm ali muitos jornais, dois mesmo até, desta semana, jornais recentes e revistas, e as pessoas, há uma tendência, de um modo geral, não, porque os jovens e as pessoas, de um modo geral, porque não leem jornais e vão para a internet, sim, mas os jornais podem ser digitais, portanto, o que é que falha aqui? Porque nós parece que estamos a fazer uma coisa entre o passado e o presente. Também se escrevia em papiro, não é? A história está lá registada, mas nós hoje não usamos o papiro. Portanto, hoje é digital, o mundo é digital, mas a informação está lá, quando estamos a utilizar a internet, está lá a informação dos jornais, das rádios, das televisões, ela está lá também. Isto também está em formato digital. Carolina, porquê é que tu achas que as pessoas se sentem mais atraídas
por outro tipo de informação do que pela informação que, à partida, foi verificada antes de ser publicada na internet. Primeiramente, Para não falar de papel, senão estamos aqui sempre a falar do papel que também existe, não é? Primeiramente, eu queria só pegar aqui numa ideia que já foi debatida, no facto de existirem alguns mecanismos para lutar contra esta divulgação de notícias um pouco tendenciosas por vezes. Eu acredito que as próprias redes sociais... Tendencioso não é o mesmo que falso. Sim, pronto, falso e tendencioso. Sim, são coisas diferentes. Sim, eu acredito que para além da escola ter um papel muito importante e também a própria educação cívica de todos nós, eu acredito que as próprias redes sociais e as próprias empresas deveriam ter um pouco de cuidado nas informações que são divulgadas nas tais redes sociais, nas plataformas deles. Mas nas plataformas deles? Sim. Principalmente, um exemplo prático que eu posso dar... o Instagram, o X... O Twitter, que já não se chama Twitter, o X... Sim. Eles já adotaram em algumas publicações um género de polígrafo, em que nós muitas das vezes vemos uma publicação e por baixo temos uma pequena explicação da própria rede social a dizer, esta notícia não é verdadeira, isto foram imagens, muitas das vezes vídeos que também podem ocorrer retirados fora de contexto ou informações fora de contextos que fotografias com anos, exatamente, vezes, que a própria plataforma nos explica e nos faz nos tenta identificar o momento ideal de quando se passou aquela fotografia e toda a conjuntura, porque muitas das vezes são retirados fora de contexto. Mas tu começaste por aí, mas acabaste por não responder àquilo que eu tinha perguntado. Exatamente. Mas mesmo assim, porque é que as pessoas hão de ir ver? Mas é porquê? Por poderem depois confrontar e dizer, estás a ver, aquilo era falso? Porque é que não vão? Por exemplo, tu no teu caso, onde é que tu vais buscar a informação? É o que te aparece no feed? Muita da informação. Eu confesso que não sou muito de ler jornais e revistas. Adoro ler livros de histórias, mesmo livros informativos. Mas vamos avançar. Vamos esquecer a história do papel, ok? Ok, tudo bem. Estamos a falar do digital. As revistas também estão no digital. Os jornais também estão no digital. Exatamente. E em termos de digital, eu considero que o grande problema da sociedade hoje em dia, principalmente dos mais jovens, é que nós queremos conteúdos muito rápidos. Nós não queremos notícias que demorem 10, 15 minutos a ler. Nós queremos ler uma notícia em 1 minuto, 2, 3, lemos um parágrafo, temos a informação resumida, preferimos ver um vídeo no TikTok de 15 segundos do que propriamente estar a despender 15 minutos do nosso dia, por exemplo, até ouvir um podcast ou a ler uma notícia que seja mais longa, muitas das vezes com um vocabulário um pouco mais formal, que não nos é tão próximo. Eu acho que a sociedade hoje em dia é esse o grande problema, porque nós estamos muito habituados com as tecnologias, estamos muito habituados a não querer puxar pela cabeça, digamos assim, e queremos só conteúdo fácil. Só queremos conteúdo fácil, de fácil acesso, que seja rápido de ver, que tenha informação rápida e que com isso nós não tenhamos muito tempo, não estejamos a despender muito tempo a conseguir informação. Mas nós já estamos a perceber, pelo que vocês aqui disseram, que isso nos está a levar para um caminho perigoso. Não é? Precisamente. Que é o caminho de... Portanto, como foi rápido, olha que lindo que é, mas não é verdade. E depois? Precisamente, e eu acho que isso é um dos grandes problemas da nossa sociedade, é nós temos muitas mentes adormecidas, digamos assim. Podemos alterar isso? A escola tem papel nisso? Sim, eu acho que a própria escola também tem papel nisto, em deixar ali um pouco a sementinha de querer saber mais, de querer procurar mais, de não nos deixarmos contagiar por este conteúdo fácil, de querermos ir sempre mais além do que o pouco que recebermos, de queremos ir mais além do que o que sabemos, estarmos sempre a procurar mais, porque é um facto que ninguém sabe tudo, mas nós somos feitos de cultura e a cultura é muito importante no nosso país, no nosso mundo. E eu na humanidade. Exatamente. É tudo o que fica. Depois de irmos, já tocou, já passamos a tolerância. Vamos então às notas intermédias do nosso conselheiro científico nesta emissão em Viseu, o João Sequeira, politólogo. Então, em jeito de notas intermédias, eu diria que os alunos tocaram em assuntos muito interessantes, nomeadamente a questão de terem percebido que a democracia liberal, como uma evolução da democracia eleitoral, inclui as questões da defesa dos direitos, liberdades e garantias e do Estado de Direito, que dizia
o nosso aluno, e de uma parte importante, que isto às vezes normalmente nós podemos esquecê-la, e eu referia aqui só em jeito de complemento, que é estas defesas dos direitos, liberdades e garantias, mesmo das minorias, ou seja, se uma maioria quer impor alguma uma minoria, a democracia liberal, em princípio, se for uma democracia liberal de seu nome e na prática, não o pode aceitar de modo algum. E isto é importante nós destacarmos. Além do mais, há sempre uma parte importante e da experiência que temos tido, eu acho que isso é interessante, mesmo de outras edições, mas aqui também em concreto, é que os alunos, e eu não estou a dizer que isto é errado, atenção, eu estou a dizer que isto vai ser interessante e é uma chamada de atenção muito curiosa. E ainda bem que estamos a fazer isto em 2025, para daqui a uns anos verificarmos se concretizou ou não. Que é o quê? Nós depositamos uma grande esperança, se quisermos, em que a educação pode resolver de facto muita coisa. E eu queria desafiar isto em jeito de provocação, digamos assim, para os alunos, porque é muito interessante nós verificarmos que, curiosamente, o que também se acreditou durante muito tempo é que as sociedades mais educadas, que têm depois mais vamos supor por hipótese, que têm mais dinheiro também no bolso, na maior parte das pessoas, essas sociedades também são mais democráticas. Ora, isto também está ele próprio a ser desafiado, esta questão. Porque, tecnicamente, não há uma transição relativamente direta. O que tem que acontecer é que as pessoas têm de mudar também os valores em que acreditam. E priorizam, vamos por assim. Isto é uma questão interessante e eu acho que é importante. Portanto, as pessoas deixam de dizer simplesmente, quando são questionadas, eu prefiro ordem no meu país, crescimento económico no meu país, e eu prefiro liberdade de expressão, e, por exemplo, no meu país. E, por exemplo, dizem, eu prefiro liberdade de expressão, eu prefiro, por exemplo, a defesa do meio ambiente. Isto são questões que, apesar de parecerem acessórias à democracia, não o são, porque são as questões que as pessoas estão mais preocupadas neste momento, e que, se nós não tomarmos conta dela, de facto aí há crises de legitimidade que podem acontecer, que os alunos depois identificaram também. E para finalizar por completo, eu diria que os alunos repararem nos efeitos, como dizíamos, das fake news. Esta é a geração que vai ser mais afetada por isso. Nós não tivemos que lidar com isso à escala que acontece hoje no passado. Fake news existiram sempre. É uma coisa que eu vos posso dizer de história. Agora, não à escala com que os alunos vão apanhar no curso das suas vidas, e de todos nós. Desta maneira, estarem presentes e poderem exprimir a sua crítica ou o seu ponto de vista sobre este assunto, já de si é importante, e eu diria que é importante destacá-lo também àquelas pessoas que normalmente não estão tão presentes para isto. Portanto, o meu desafio mais aos alunos é, se vocês conhecem alguém que não sabe ou não está desperto para este fenómeno, informem-nos vocês. Escola Secundária de Emílio Navarro, em Viseu, e estamos já com um segundo painel. Trazemos este subtema. Primeiro, aquela pergunta de sempre: democracia, para que te quero? Esta é uma pergunta para a qual procuramos resposta, todos nós, não só os alunos, mas neste caso, alunos do ensino secundário. E depois, como desafio, a ideia nascida para alguns e que hoje é para todos. O Gustavo Coelho Lopes, aluno do 10º D, preparou-nos aqui uma reflexão, pegando aqui num tema que já foi um bocado abordado na primeira parte, e esta grande diferença de que hoje se fala, muitas das vezes as pessoas não sabendo qual é o nome sequer das coisas, sim, mas entre democracia eleitoral e democracia liberal. Vamos a isso então. Porque as pessoas geralmente falam muito da liberdade da expressão, sim, é verdade, mas o primeiro foco quase sempre é votar. A democracia é votar. Vamos lá. Certo. Este foi um tema já abordado pelo antigo painel, em que foram abordadas as diferenças entre a democracia eleitoral e a liberal. E como já por meia repetição, nós verificamos que a democracia liberal é meio que uma melhoria da democracia eleitoral. A democracia eleitoral era bastante limitada, era mais limitada do que a liberal, e verificamos também que o voto na democracia eleitoral é central e é necessário, enquanto que na liberal é presente, mas não é só isso, não é tão focado só no voto. A sociedade também na democracia eleitoral era mais, por assim dizer, controlada.
tanto por influência estatal ou de outras instituições, enquanto que na liberal nós detemos mais uma liberdade de expressão, como tinha dito, e também os direitos humanísticos, que são muito postos em causa e são mais valorizados pela democracia liberal. Mas nós muitas das vezes temos a noção, em todos nós, que a democracia é praticamente só eleitoral. E, no entanto, tu dizes que não é bem assim, embora nós não consigamos reconhecer isso, que é muito mais do que isso, a democracia. Sim. A nossa Constituição da República e o João Pedro Leite Nogueira, aluno do 12º E, preparou reflexões sobre isto. A nossa Constituição da República é progressista, João? Bem, no sentido de contemplar esses direitos da democracia liberal? Como qualquer democracia e como qualquer Estado de Direito, é essencial que haja uma Constituição para salvaguardar os direitos, as liberdades e as garantias das pessoas, colocando, obviamente, a dignidade do ser humano em primeiro lugar e os direitos individuais de cada ser humano em primeiro lugar. Eu penso que a nossa Constituição, como qualquer Constituição de um Estado democrático, se é essencial, também tem as suas falhas e também tem as suas responsabilidades. Eu relembro que a Constituição que foi aprovada em 76, após a Revolução do 25 de Abril, não é a mesma nos moldes, diria, perfeitos de como estava feita após a data de 76. Já sofreu algumas alterações, algumas revisões. Recordo principalmente, talvez, aquela que tenha sido mais impactante, a revisão de 82, que foi essencial para diminuir a carga ideológica da nossa Constituição. E eu gostava de pegar nisto essencialmente porquê? Porque, independentemente de ideologias e espectros políticos à parte, a democracia tem um mérito sobre a ditadura. É que a democracia ouve, a democracia escuta e, acima de tudo, perdoa. E é por esse mesmo motivo da democracia escutar e perdoar que não deve ter na sua Constituição alguma ideologia patente ou mais explícita, porque isso está automaticamente a ostracizar uma parte da população. E a nossa democracia, sim, diria que a nível democrático é uma Constituição progressista, salvaguarda os direitos essenciais dos nossos cidadãos, é uma Constituição, ela aberta também a revisões, o que por si só é bastante positivo, porque a sociedade muda, o país muda, a nação muda, o tempo contemporâneo está em constante mudança, a nossa conjectura nacional e internacional em constante mudança, e, portanto, sim, diria que a nossa Constituição, não sendo perfeita e não agradando todos os pontos a todos, devemos ser gratos por termos uma Constituição que pelo menos nos dá abertura para a questionar e abertura para a poder alterar também. Quase que resumimos isso também com a questão da liberdade de expressão, mas tu vais um bocado mais longe, é bastante mais do que isso. O Santiago Alexandre é aluno do 12º ano, é de Humanidades. Santiago, importância da democracia, que grandes diferenças na tua preparação ou naquilo que tens vivido, e certamente houve preparação para este programa, que tu encontras em relação a outros sistemas, porque nós estamos aqui hoje quase a chegar à conclusão que uma democracia eleitoral, aliás, já ouvimos palavras do género, até conceitos do género, que é uma democracia diminuída, não é bem uma democracia, estamos quase como a falar quando falamos da democracia grega, não é bem, é imperfeita. Ora vá. Bom, como aluno de Humanidades, estudante de História, o que não falta é ter estudado quer as democracias eleitorais, quer as democracias liberais, um pouco mais recentes do que as eleitorais. As grandes diferenças dessas democracias é fundamentalmente a preocupação com os direitos humanos, com uma democracia muito mais transparente por parte dessa tal democracia liberal. A democracia eleitoral procura muito mais apenas o ato de eleger, que nem sempre é transparente e não há uma severa preocupação com os direitos humanos, com os cidadãos que estão a ser afetados pelos governos que elegem. Mas o voto não é a arma do povo? O voto é efetivamente a arma do povo. O problema é que nas democracias eleitorais não funciona como uma arma potente. Muitas dessas democracias eleitorais, não se preocupando com os direitos fundamentais do cidadão, acabam por ignorar
os direitos à liberdade de expressão, muitas vezes controlam os meios de comunicação e por isso o voto não funciona como uma arma de povo, mas sim como uma fachada para o exterior, para dizer o nosso país é democrático, o nosso país está a atender à vontade do povo e fomos eleitos porque o povo nos quis, sendo que na verdade muitas das vezes esses votos acabam mesmo por ser fraudulentos. Quando tu falas no controle dos meios de comunicação, estás-te a referir, consideras as redes sociais um meio de comunicação? Efetivamente que são um meio de comunicação, claramente. Uma plataforma, sim. Sim, nós podemos nos comunicar pelas redes sociais, logo são um meio de comunicação, claramente não tão fidedigno e não tão repleto de informação verdadeira como uma televisão ou um jornal, mas são efetivamente meios de comunicação. O principal problema é estarem repletos de fake news e todo o tipo de notícias, informações que podem levar os cidadãos a um caminho totalmente diferente do que é esperado numa democracia livre. Martinho, democracia tem que ser livre, senão não... Sim, mas como eu referi, a democracia eleitoral nem sempre é livre se aprofundarmos o conceito. Uhum. Já vamos voltar, porque eu quero perceber melhor isso que tu estás a dizer. Martinho Teles, aluno 10º G de Ciências e Tecnologia. As redes sociais funcionam um pouco como um país sem regras, um mundo sem regras? Bem, então antes de mais gostava de cumprimentar os meus colegas de painel, cumprimentar o moderador e agradecer à TSF pela oportunidade de vir aqui e deixar os jovens, como estamos aqui nesta mesa, expressar-se e dizer o que pensam relativamente a temas importantíssimos como são a democracia e a liberdade nos dias de hoje. Quanto à sua questão, considero que as redes sociais, neste caso concretamente focando como forma de meio de ir buscar, como forma de buscarmos informação, considero que são, como é que eu ia dizer, a ideia inicial, o cerne da questão, o propósito das redes sociais não é em si mesmo um mal, isto é, o vazio que as redes sociais vieram tentar preencher, a ideia é positiva e pode ter uma série de benefícios para a sociedade. Víamos, por exemplo, há umas décadas, séculos, certas informações que aconteciam num determinado momento e só passado horas, às vezes dias, é que eram conhecidas pela maioria da população. Hoje, o que é que verificamos? Exatamente o oposto. Temos certos acontecimentos que ocorrem na sociedade, que muitas vezes ainda não estão totalmente esclarecidos, ainda não sabemos exatamente como é que foram praticados, as causas pelas quais foram praticados, e já temos uma série de pseudo-factos que são criados nas redes sociais, que não passam de mera especulação, mas que na verdade, lá está como referido no painel Deixa-me anterior, tentar aqui pontuar. O que tu estás a dizer é, portanto, que hoje as coisas acontecem e são imediatas, até mesmo as que não aconteceram. Sim, precisamente. Não só as que não aconteceram, e vemos imensos casos de difamação nas redes sociais de pessoas, quer a nível político, social ou muitas vezes até familiar em grupos mais privados, mas conseguimos assistir, acima de tudo, ao desvio do verdadeiro propósito das redes sociais, que poderia, reforço, ser bastante positivo, podia servir para a identificação de problemas e necessidades do povo, definição de prioridades, implementação de medidas e, mais tarde, avaliação dos resultados obtidos. No entanto, verificamos nos dias de hoje, muitas vezes lá está devido ao mau uso das redes sociais e ao uso impulsivo e quase por carência das redes sociais, vemos um desvio desse tal propósito inicial e que traz malefícios para todos nós. Esse propósito inicial levava a que muita gente dissesse, e ainda hoje se fala, e se calhar isso será algo em que a democracia terá que refletir e ponderar bastante se o caminho não é por aí, designadamente o voto à distância, utilizar os meios para que todas as pessoas, mesmo que estão à distância, possam votar, mas não é por aí que eu quero ir. E tu trazes aqui como ponto de reflexão, e tu estás a encaminhar o teu discurso para aí, para aquilo que tu nos preparaste, os tópicos que nos trouxeste para esta emissão, em que tu focas muito na retórica de que os políticos são todos iguais uns corruptos. Isso nasce nas redes sociais? Bom, é preciso ver que a ideia de que... Ou amplifica só? De que os políticos são todos iguais
é uma ideia, para o mal de todos nós, que já existe há bastante tempo, muito antes das redes sociais, e o único propósito que as redes sociais tiveram nos últimos anos foi concretamente agravar essa ideia que já existia antes. Bom, quando nós referimos e vemos muitos políticos, principalmente na ala extremista, principalmente a extrema-direita, não só em Portugal, porque é óbvio que o problema havia de chegar cá, mas na Europa e no resto do mundo, que vêm com esse discurso de que os políticos são todos iguais, não querem o bem para a sociedade, querem o bem para eles próprios. Eu considero que era preciso nós aqui focarmos em 2 pontos essenciais. Primeiro, é que os políticos também são cidadãos. E por isso, quando nós vimos com a lenga-lenga, aqui passo mesmo a expressão, de que os políticos são todos iguais e são um grupo externo à sociedade que apenas se preocupa com ele, quase como se vivessem na sua bolha ou selva, podemos chamar-lhe isso, é importante nós considerarmos que os políticos nasceram cidadãos, são cidadãos e quando acabarem de exercer as suas funções voltarão a ser cidadãos, a tomarem as suas funções democráticas e a elegerem os futuros representantes que continuarão a pertencer à sociedade. Ora, a partir deste ponto podemos concluir que quem continua a defender a ideia de que os políticos são todos iguais está apenas a utilizar uma forma de demagogia. Nem os políticos são uma sociedade à parte, nem os próprios políticos são todos iguais e corruptos, nem a extrema-direita é uma ala da democracia livre de críticas. Antes, pelo contrário, nos últimos tempos temos verificado mais escândalos e notícias a nível nacional e fora do país com a extrema-direita do que com qualquer outro grupo político. Uhum. E dizia que sim, aí o teu colega, que está ao lado, o João Pedro, aluno de 12º abanava com a cabeça dizendo que sim. Temos uma ideia errada, queremos personificar nesses outros que estão lá na democracia representativa os males do mundo? É por isso que disparamos em tantas direções? Eu acho que... Ou nessa direção, neste caso? Para começar a falar nesse assunto, eu penso que é primeiro importante referir que não há pessoas de primeira e pessoas de segunda e, portanto, não há votos que valem mais do que outros. E eu acho que a democracia portuguesa cometeu esse erro de disparar para todos os lados, principalmente porque começou a discriminar uma parte da população que, por não se identificar com o sistema político que era o convencional, parece que merece ser ostracizada. E isso é precisamente o falhanço das nossas democracias. A nossa democracia não está em descrédito pelo surgimento de ideias que não nos são favoráveis, mas está em descrédito precisamente por nós não sermos capazes de aceitar essas ideias nos nossos espectros políticos. E eu passo a falar, e eu quero falar muito do caso nacional, sem qualquer tipo de tabu, porque estamos em Portugal e eu acho que é digno falar. Falamos muito de um crescimento de uma ala de direita que chamamos de extrema-direita e dizemos que é o maior risco para a democracia portuguesa. Eu quero começar por relembrar que o populismo existiu sempre em Portugal. E isso é factual, que a dita extrema-direita tem enverdado por um caminho populista. O caminho populista sempre existiu em Portugal, tanto à esquerda como à direita, e portanto acho que isso é importante desmistificar. O segundo ponto que eu gostava de pautar, e precisamente nessa deriva dos políticos serem todos iguais, é que o que nós estamos a fazer ao ostracizar um lado político é precisamente a dar razão a essa cultura, que é errada, mas estamos a dar-lhes razão. E eu relembro, por exemplo, eu acho que é importante também porque somos europeus, estamos na União Europeia, falar em casos europeus e falo, por exemplo, do caso em Itália. Lembro perfeitamente que quando houve as eleições presidenciais em Itália, havia um grande medo da vencedora sair Giorgia Meloni, porque a extrema-direita de repente conseguia galgar terreno pela Europa. Eu quero relembrar aqui uma coisa. A Giorgia Meloni ganha numa candidatura que é apoiada por todos os tipos de direita da Itália, desde o centro-direita, a direita e à direita mais radical, e teve um grande mérito. É que quando chamou a extrema-direita à responsabilidade, chamou a extrema-direita a incluir-se dentro do debate político, a extrema-direita esvaziou-se naturalmente. E eu relembro, por exemplo, o caso de Salvini, que era um grande risco para a democracia, toda a gente tinha medo de Salvini, e o Salvini vinha aí, e a primeira-ministra italiana, ao incluí-lo no debate político e democrático, esvaziou totalmente o discurso da extrema-direita italiana. Isto para dizer que, quanto mais estivermos preocupados em excluir partidos do debate democrático, mais antidemocráticos estes partidos vão ficar automaticamente. É recorrente e é legítimo
legítimo dizer, e basta relembrarmos tempos passados na nossa história, que quando existe a ascensão do regime nazi na Alemanha, que ganha eleições democráticas, quando existe a ascensão mesmo do salazarismo em Portugal, também por vias democráticas, o grande problema da ascensão destes extremismos foi precisamente porque uma parte da sociedade que sempre tinha sido ostracizada, de repente viu que tinha palco para poder combater esse ostracismo com aquilo que também o tinham feito para combater. É aquela expressão clara e recorrente do maior sonho do oprimido é ser opressor. Quanto mais excluirmos as pessoas da democracia. A ditadura em Portugal é com um golpe militar. Exatamente, sim, eu estou a falar, mas a própria chegada de Salazar à presidência do Conselho de Ministros, antes tendo ele passado pelas pastas das finanças, foi uma ascensão totalmente democrática no que toca ao respeito de ele ter sido convidado para o governo, é só isso que eu estou a dizer. Sim, sim. E muitas das vezes as pessoas têm receio precisamente disso, e vou passar a palavra ao teu colega, ao Gustavo, porque em alguns casos a história nos demonstra isso, chegam ao poder por métodos democráticos, as eleições neste caso, e a primeira coisa que fazem é acabar com as eleições. As eleições deixam de o ser. Mas aqui, Gustavo, o que é que tu tens a dizer sobre este mote do teu colega do João Pedro, que é preciso... se eu estiver a dizer algum erro, fazes favor, corriges-me, está bem, João? Que é a normalização, que é preciso integrar estes partidos na democracia, como aconteceu, por exemplo, com o Partido Comunista Português, com o Bloco de Esquerda. O que é que tu achas disso, Gustavo? É preciso relembrar que a eleição dos partidos para governar o nosso país é por... representação da sociedade na governação do país. Ou seja, cada pessoa tem uma opinião distinta e diferente de outra, pois o pensamento crítico das pessoas é diferente. Isto remete-nos a pensarmos que uma pessoa que tenha diferentes experiências de vida de outras tem um pensamento totalmente diferente de outra pessoa que tenha outros tipos de vivências. Cada cidadão português vai tentar se replicar, se identificar com um certo partido, e é por isso que ele o vai escolher. Logo, se nós limitarmos as opções de partidos a concorrer à democracia, estamos a limitar o voto português. O que estamos a dizer é que as pessoas sabem o que estão... Portanto, aquilo não é um ato de loucura, as pessoas sabem o que estão a fazer quando votam, é isso? Não é tanto por aí. Então. Acho que posso ter-me... Hoje tem-se falado muito nos atos de raiva, porque vocês estão a puxar muito isto para a nossa atualidade e para aquilo que tem acontecido na Europa. Portanto, não podemos limitar. Portanto, é liberdade integral. Santiago, falavas há pouco, quando estamos a falar das democracias eleitorais, e isto contradiz, ou se calhar não, aquilo que tu estavas a dizer no início, que é, ora bem, isto limita, não é absolutamente direto, mas, no entanto, nós também não podemos limitar, como dizia o teu colega, a opinião das pessoas. O voto expressa a vontade das pessoas, a vontade política. Como é que nós conseguimos compatibilizar as duas coisas? Efetivamente que não conseguimos limitar a vontade política de um povo, de uma nação. Como os colegas falaram não devemos, eu não dizer, aceitar esses partidos e integrá-los, parece que estaremos a dizer sim, são democráticos, e portanto eu não gostaria muito de ir por esse ramo, mas sim pelo ramo de não ostracizar. O que acontece em Portugal é, nós devemos sim aceitar esses partidos. A questão é que muitas vezes eles ganham toda essa popularidade, entre aspas, pela ostracização. Muitas vezes o discurso dos partidos mais democráticos é ainda mais odioso do que muitos desses partidos. E isso acaba por lhes dar uma maior ênfase. Então, só uma curiosidade, queres dar alguns exemplos assim que te lembras de cabeça? Por exemplo, não me importo falar, os partidos mais centrais, nomeadamente o PS, com Pedro Nuno Santos, nos seus discursos, quando chega, ganhou aquela quantidade enorme de deputados nas eleições de 2024, referiu-se quer ao Chega, quer aos eleitores do Chega, num tom muito odioso, pejorativo,
isso aí, por parte das pessoas que estavam ainda indecisas se votariam no Chega ou não, nas eleições de 2025, com toda a certeza, ou impulsivamente, acabaram por votar no Chega. Este discurso odioso passa também por outros partidos mais radicais da esquerda, mas o que alguns portugueses falam da cultura popular, sabiamente, a sábia cultura popular, que quanto mais falam nele, mais lhe dão votos. Mas deixa-me então ver se eu percebo. Santiago, quando tu estás a dizer nós não devemos ostracizar, não devemos pôr num canto, porque senão então ainda vão crescer mais, então mas o que nós assistimos, e como tu disseste, e muitas vezes isso aconteceu, o discurso provocatório, de provocação, que é feito quer pelo Chega, como pelo Bloco de Esquerda, como pelo PCP, como é que as pessoas vão reagir a isso? Como Cristo, dando a outra face? O equilíbrio é difícil. O que eu proponho mesmo é os partidos não optarem por essa ostracização, mas sim optar por entender porque é que o povo está a optar por essas extremas. E esse sim é o caminho. Muitas das vezes essas extremas acabaram por subir num período de crise do início do século XX, porque os governos democráticos que antecederam esses governos extremistas não souberam também lidar com as vontades da população, as necessidades da população, e eu acho que em vez de seguirmos a ostracização, devemos sim seguir o caminho da compreensão dos eleitores, da compreensão dos cidadãos. Tentar perceber porque é que foram por aí. Sim. Martinho, eu antevejo aqui nos temas que tu selecionaste, tu tens algumas respostas para isto, porque é que as pessoas foram por aí quando tu selecionas este tema, que é outro tema também quente, como todos temos estado aqui a falar, que é a escolha de alvos como os imigrantes. Tu queres dizer com isto que estes partidos dizem aquilo que as pessoas querem ouvir? Bom, é preciso antes de mais compreendermos em que situação é que estes partidos surgem. Nós temos em Portugal, e felizmente, temos uma democracia bastante sólida. Podes dizer, graças a Deus, não tem mal. Temos uma democracia bastante sólida no nosso país, 51 anos que fizemos agora democracia, e eu considero que, compreendo que muitas pessoas se sintam intimidadas por partidos extremistas que surgiram nos últimos anos, mas é importante compreendermos, antes de mais, porque é que estes partidos, no caso português, concretamente o Chega, surgiu e qual é a estratégia que está a usar para escavar com a rapidez que escavou e que, honestamente, nunca vimos nenhum partido a escavar com esta velocidade, e como é que o consegue fazer. Para mim, a ascensão destes partidos políticos, destes partidos extremistas, deve-se a vários pontos essenciais. Temos, em primeiro lugar, e aí dá para pegar pela questão do tal seguimento dos partidos ditos democráticos, o Chega, a direita radical, aproveitou-se do descontentamento popular que é vivido nos dias de hoje e que muitas vezes, se basta olharmos para a história, não tem a ver com os próprios políticos em si. Podemos ver nos últimos anos, nós tivemos uma pandemia que abalou muito a economia mundial, seguida de uma crise inflacionista, seguida do início não uma, mas de duas guerras, uma na Europa e outra entre Israel e a Palestina. Isto fez, principalmente o ponto da crise inflacionista, aumentar os preços, tornar a vida dos portugueses mais difíceis, e quando de repente surge uma pessoa que vem com ideias que não são propriamente erradas, mas são simplesmente impossíveis de concretizar na economia que temos hoje em dia, é normal que as pessoas, num ato podemos considerar de desespero, se agarrem a essas ideias e se ouvirem alguém, e eu considero que todos nós aqui quereríamos, principalmente quem já está na vida ativa, receber mais, ter uma vida melhor, ter mais benefícios por parte do Estado, e por isso se houver alguma pessoa, mesmo que não explique muito bem como quer atingir esses objetivos, que venha dizer que vai dar tudo a todos, porque na prática se pudéssemos resumir as ideias dos extremos numa frase seria essa, é o dar tudo a todos, e penso que quando as pessoas ouvem isso num momento tão conturbado como o que vivemos hoje em dia, com toda a envolvência económica que existe, penso que é isso que é o que as pessoas querem ouvir. Mas se as pessoas acham que... As pessoas sabem que não é possível dar tudo a todos. Porquê que seguem? Mudar por mudar? Para ser diferente?
Não, é assim, nós vemos... Se calhar temos de fazer psicanálise. Nós vemos hoje em dia, principalmente na comunicação social, e aqui não só nas redes sociais, mesmo nos cartazes e outdoors que vemos nas ruas, frases como: deem-nos uma oportunidade, 50 anos de corrupção, 50 anos a falharem. Bom, aqui podemos agarrar mais uma vez na tal generalização errada que é feita dos políticos e a forma errada, mais uma vez, como estes partidos exprimem, tanto nas redes sociais como no marketing político, porque essa é que é a realidade, isto é apenas uma forma de marketing político, e pegando então na tal questão inicial da escolha de alvos como os imigrantes. O que é que nós verificamos hoje? Nós temos uma sociedade, como referido no painel anterior, cada vez mais rápida. Nós temos neste momento uma sociedade flash, com notícias cada vez mais rápidas, quanto mais rápido melhor para podermos passar para a notícia seguinte. O que é que acontece? Hoje em dia, como essa que é a realidade, os problemas que nós vivemos muitas vezes têm contextos complexos e que são difíceis de explicar, há diversos partidos que optam por uma via fácil de agarrar num grupo social ou num conjunto de pessoas que partilham ideias e atirar todas as culpas para esse grupo. Nós vemos em Portugal, concretamente o Chega e outros partidos, também na extrema-direita, mas que hoje em dia não têm a representação que tem o Chega, a enverdarem por esse caminho, a escolherem minorias, estrangeiros, neste caso os imigrantes que vêm para Portugal, a quem possam acusar grande parte dos problemas do país, desde a crise da habitação à crise na saúde, entre outras. E neste ponto considero importante frisar que, ao contrário do que é dito pela maioria da extrema-direita em Portugal, os imigrantes não. Os imigrantes não vêm para retirar os postos dos portugueses, não vêm para viver nas casas em que os portugueses deveriam viver e para consumir os impostos que nós pagamos, todos nós enquanto cidadãos, ao Estado. Digo mais, a Faculdade de Economia da Universidade do Porto fez o ano passado um estudo em que conclui que Portugal precisa de mais 138 mil imigrantes por ano do que os que tem atualmente. É óbvio que a imigração tem que ser feita de forma controlada e devemos exigir um contrato de trabalho e fiscalização adequada a todos os que quiserem vir a Portugal. Não podemos impor, como defende, por exemplo, o Chega, limites ao potencial de crescimento económico portuguesa através de cotas à imigração, pois isso estaria a contrariar, e concretamente, o tal ideal de prosperidade que é defendido por eles. Pois, mas às vezes quando nós dizemos, quando citamos esse estudo, como tu citaste, dos 138 mil, vamos arredondar, 140 mil imigrantes por ano, a leitura imediata é, pronto, então daqui a bocado não há portugueses, não é? Portanto, isto não é assim, porque há pessoas que saem, que deixam o país, portanto, estamos a falar de renovação, é a saída de uns para a entrada de outros, não é? Isto não é sempre a acrescentar, senão daqui a bocado somos 100 milhões, não é? Claro, é evidente. É evidente, mas depois quando se fazem as contas assim, no TikTok, isto multiplica-se por 10 e depois por 20 e dizes nós daqui por tantos anos não há portugueses. E é assim que as pessoas veem e começam a ver isso como uma ameaça. Claro. E, primeiro, isso é mais um dos pontos que pode ser utilizado pela extrema-direita como uma forma de manipulação da verdade. Ou facilitação da compreensão do receptor da mensagem. Claro, exatamente. Não interessa se é verdade, faz sentido e as pessoas seguem esse caminho. Mas as pessoas não estão destituídas de inteligência. Haverá ou não caminho para alterarmos tudo isto? Bom, trouxemos este exercício à Escola Secundária Emídio Navarro, em Viseu. Ficamos aqui com pistas, com preocupações que estão espelhadas nestes alunos do ensino secundário, do 10º e do 12º ano. Agora, deixamos que o tempo fale por si e esperar pelos resultados que a história nos trará. Vamos às notas finais desta emissão, em que falamos então de uma ideia que nasceu para alguns, que hoje é para todos. As notas finais com o João Sequeira, politólogo, conselheiro científico, nesta emissão de hoje. Bom, em jeito de conclusão, deixem-me referir que os alunos referiram algo muito interessante
e que é um dos princípios básicos para entender a democracia liberal, que é a ideia de que, tecnicamente, segundo os primeiros liberais e primeiros ideólogos da democracia liberal, eles pensaram que o ser humano, lá está, não era perfeito, também não era imperfeito. Ou seja, uma frase muito, já bastante antiga é: se os homens fossem anjos, no governo não era necessário, ok? Os homens não são anjos, logo o governo é necessário. Problema, esta derivação constituiu para eles uma ideia inovadora à época, que era importante para eles considerarem, porque eles queriam evitar o pior dos males, que era a tirania, no caso. O que eles não repararam, se calhar, ou acredito eu, é que numa sociedade, que não era a sociedade em que eles estavam a viver, que se tornava, como diziam alguns alunos, de consumo muito mais rápido, em que a atribuição de culpas coletivas, por exemplo, é muito mais fácil, nós podemos usar isto no reverso da medalha e dizer assim: não, eles são todos exatamente iguais, como nós dizíamos, e são todos corruptos e etc. Ou seja, nós teremos que encontrar, e aí acho interessante que os alunos tenham pegado, e acho que concluo a dizer isto, os alunos tenham pegado na questão da Constituição, porque a Constituição, de facto, é um documento que nós devemos valorizar e é um documento que deve estar em constante mudança para acompanhar os tempos, como diziam. O problema é: será que a nossa Constituição foi, de facto, feita para estar sempre a ser mudada? E acaba assim. O problema também, como os alunos referiram, é que há um equilíbrio que é difícil entre nós sabermos como é que nós devemos lidar com as ameaças à democracia. Se nós as chamamos para dentro da democracia, já vimos em outros períodos históricos que isto deu asneira. Por outro lado, em alguns casos, de facto, algumas forças políticas acabaram ou por se moderar ou por simplesmente desaparecer, porque lhes foi dado algum papel e, de facto, as suas soluções foram vistas como erradas. Eu digo isto em conclusão: soluções perfeitas nunca as há, porque nós não os somos. O que nós temos que tentar fazer é discutir, porque só a partir da discussão e do confronto de ideias e etc. é que nós conseguiremos perceber o que é de facto possível em cada contexto. E eu acho que isso é a parte mais importante. Portanto, as soluções que nós tivemos hoje aqui a ver, com exemplos europeus, com exemplos nacionais, serão de certeza os temas que hoje e amanhã e depois serão discutidos. Mas nós não os podemos perder de discussão, porque no momento em que o fizermos, aí sim perdemos a nossa liberdade de expressão e perdemos consequentemente a nossa democracia. Agradeço à Escola Secundária Amido Navarro, em Viseu, a sonoplastia do José António Barbosa, imagem da Rita Chantre e da Líbia Florentino, apoio à produção do Bruno Matias. Poderá seguir esta emissão, a versão integral, nas plataformas habituais de podcast, onde encontra também no site da TSF, por exemplo, a versão em vídeo. Nós voltaremos em breve numa outra latitude com um outro tema e outros protagonistas.